contas, relativamente a essa fundação, o Tribunal de Contas aceitou a argumentação e deixou de fiscalizar essa fundação. Então, o fato é que nós temos muitos argumentos, todos eles já encaminhados nos setores competentes, que garantem, no meu modo de ver, essa independência da FEB, essa autonomia da FEB da administração pública, né? Ela é uma instituição de direito privado, subordinada aos ditames da legislação civil, da legislação que rege o direito privado, certo? Bom, mas tem a questão da legislação educacional. Na questão da legislação educacional, saiu um edital, o MEC, né? O MEC publicou um edital em 2011, convocando essas instituições, como a FEB, para o Sistema Federal de Ensino. Convocando, não é convidando, convocando, em 2011. Mas a FEB não tomou conhecimento. Não tomou conhecimento. E não solicitou a migração. Felizmente para nós, em 2012, esse edital foi publicado novamente e nós atendemos a essa convocação e solicitamos a migração. Essa migração implicava, então, no recredenciamento da FEB como centro universitário. Ou, se o MEC, pela avaliação que fizesse, entendesse que a FEB não tinha condição de ser centro universitário, ele poderia credenciar como faculdades integradas, por exemplo, ou diminuir o status da FEB, ou nem credenciar. Então, vejam só a responsabilidade dessa situação. Mas, felizmente para nós, né, depois de todo esse trabalho realizado, o MEC, o ano passado, recredenciou a FEB como centro universitário, e agora, depois da avaliação em loco, né, da visita para avaliação em loco, ele atribuiu essa nota, né, essa nota 4, que representa muito, porque a instituição, a melhor instituição do Brasil, ganhou 5, ganha 5, e nós ganhamos 4, né? Então, representa muito para nós. Com isso, aquele primeiro objetivo que nós elencamos, eu considero que está bem atendido, muito bem atendido. O segundo objetivo era o equilíbrio fiscal, que nós também estamos conseguindo, equilíbrio orçamentário, que estamos conseguindo a duras penas manter. E o terceiro era o aprimoramento da qualidade do ensino da FEB. Essa avaliação 4 também vem deixar claro que nós estamos conseguindo também atingir esse terceiro objetivo com a aprimoração, o aprimoramento da qualidade do ensino. Então, Cícero, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos por esse trabalho realizado. Vamos passar, então, para aqueles que querem se manifestar. Danilo. Cadê o microfone? Microfone? Cadê? Quem que está? Ali o Danilo. Oi, bom dia. Eu queria abrir falando uma situação que já aconteceu ontem. Acho que não está. Eu não estou falando muito alto, gente. A respeito de uma situação que já aconteceu ontem no meu retorno, sobre o teatro. O que ocorre? Antes a gente tinha um problema da impossibilidade de locação e de empréstimo, que estava, né, de conhecimento de todo mundo. Com a regulação dele agora e a concessão de AVCB e de alvará, os pedidos, né, que a gente conhece bem, a cidade de Barretos, prefeitura, independentes, de um modo geral, todo mundo, vai começar um volume muito grande de pedidos. O que isso é muito complicado?
Ontem, em uma tarde, eu não entendi, acho que as pessoas combinaram, né? Assim, ligaram quase que em seguida as 3 pessoas de coisa diferente pedindo o empréstimo sem custo nenhum. A professora Maria Paula sabe do que eu vou falar agora, por quê? A prefeitura regulou o Teatro do Cine Barretos por meio de um decreto. Inclusive, a prefeitura tem uma participação no lucro líquido da bilheteria total arrecadada. Então, o que eu queria pedir aqui, em cima do artigo 48, parágrafo 1º lá do Regimento do Consul, em nome de nós 5, com o Geisel, para incluir na pauta que o Consul delibere que a superintendência faça uma instrução normativa de regulação e funcionamento e locação do teatro. Por quê? Porque isso pode desencadear uma série de outros problemas. Os desdobramentos podem ser, vai ser aqui, nós fizemos um investimento de perto de R$150 mil para fazer a reforma dele. Precisa ser custeado, isso de alguma forma, nem que seja a longo prazo. Segundo, os eventos normalmente serão à noite. É o maior anfiteatro com 730 lugares da cidade. Vai ser um tal de pedir, e a recíproca para a FEB não é verdadeira. Porque toda vez que você vai nos Independentes para alugar o Berrantão, você assina um contrato de 4 páginas. Se você bater um martelo e o gesso do teto trincar, não precisa quebrar. Se ele trincar, você tem que pagar a avaria. A prefeitura, que tem 430 lugares, o Cine Barretos, você chega lá, tem um decreto, a Mônica não pode fazer nada diferente daquilo. A professora Maria Paula sabe, compartilha disso, porque os meninos do coaching da engenharia elétrica fizeram um evento lá, o evento estava totalmente combinado, a parte financeira. O que aconteceu? Chegou numa situação que a Carla Armani teve que vir aqui porque tinha o decreto e o decreto não estava sendo cumprido. Então, assim, a recíproca para a FEB não é verdadeira. O segundo desdobramento é muito complicado, porque os eventos são todos à noite. Não existe um estacionamento próprio para o teatro. Mistura-se com os alunos, professores e funcionários, que são a prioridade de ser atendido pelo estacionamento. E aí, como é que fica? Então, a gente queria sugerir que a superintendência colocar na pauta para deliberação que a instrução normativa seja feita, evidentemente, com balizas. Por exemplo, você tem a Justiça Eleitoral, que sempre usa o teatro para o treinamento do pessoal que vai trabalhar nas eleições, que não cabe em outro lugar também. São mais de 500 pessoas. Então, assim, é evidente para atender as balizas, mas a instrução normativa viria como um escudo para toda vez que alguém pedir, olha, eu não posso fazer. É igual na prefeitura, porque senão fica muito complicado e a contrapartida para nós não é a verdadeira. Aí eu queria propor pela deliberação. Ok, eu acho que nem há necessidade de propor para deliberar, porque eu concordo plenamente com a sua sugestão. Nós podemos fazer, devemos fazer mesmo. Já existe, né? Mas eu queria dizer o seguinte, que eu não sabia que existia não é de conhecimento, precisava ser. Mas nós temos procedido exatamente dessa forma, né? Em primeiro lugar, não cedemos de graça, né? Claro que há a cobrança de uma taxa lá. Segundo, só se houver interesse da FEB também, ou se vamos dizer assim, a alocação pretendida não conflitar com os interesses da FEB, né? Portanto, em dias de aula, por exemplo, não há possibilidade de locação justamente por causa de trânsito, etc., né? Então, de modo geral, a gente já tem procedido dessa forma. Mas eu acho que é necessária, sim, uma norma dessa. Nós podemos rever a norma existente e ver se há necessidade de alguma alteração. Obrigado, professor. Eu me colocar à disposição pelo seguinte, porque tem o decreto da prefeitura, eles mandam para o nosso e-mail, eu tenho. O contrato dos independentes eu sei, porque nós já fizemos várias coisas particulares lá em relação à minha segunda atividade profissional. Então, assim, é muito complicado porque as pessoas começam a pedir. Agora virou um carnaval de pedição e aí fica complicado para a própria comunidade acadêmica. Eu queria, de licença, bom dia a todos. Danilo, acho fundamental o que você está falando. A gente precisa melhorar o que nós já temos com relação a essas regras. São as avarias, né, inclusive. E temos que capitalizar, sim. Aproveitar que as pessoas querem locar, porque existem eventos que têm finalidade lucrativa.
acho que a gente pode ter a nossa parte nessa história. Concordo, e utilizar isso para melhorar o teatro. Perfeito. Eu só queria que tivesse nessa normativa, se possível, uma liberdade nossa. Por exemplo, eu já conversei isso com a Maria Paula. A gente tem que, dentro da avaliação do MEC, também existe um requisito lá da questão cultural. Então, alguns eventos culturais a gente tem que apoiar, e são de pessoas de Barretos, né? A gente cita nomes aqui, a Guta Bampa, o Marcelo Benevides, eles são pessoas que estão batalhando aí há muito tempo na cidade. Então, alguns eventos culturais, a gente pode ter essa flexibilidade de cobrir, né, de cobrar só os custos, ou alguma coisa do tipo, ou outros eventos. E fazer parceria com a extensão e cultura, né? A pró-reitoria, ela chama-se Extensão e Cultura. Então, a gente tem que ter também, eu acho esse lá perfeito o que você está falando, mas queria só complementar para que alguns eventos e algumas pessoas pudessem ser nossos parceiros em promover eventos culturais. E mesmo uma permuta, uma modalidade de permuta. A pessoa pode permutar por os 5%, a gente pode se inspirar no modelo da prefeitura, e o que seria líquido se reverte em convite, reverte em possibilidade de usufruto, porque é muito complicado agora. Eu ontem não tinha o que dizer para essas 3 pessoas que me ligaram. E o segundo assunto vem de encontro com a campanha do vestibular, que eu gostaria de colocar para vocês, que nós estamos lá no setor, a Letícia é a pessoa que está substituindo o Dixon nesse período de licença médica, ela está lá para atender aos coordenadores que queiram que seja produzido arte específica para o curso, para divulgação em ambiente de rede social. E só para dizer o seguinte, gente, foi ventilado isso de modo informal, e é por isso que eu faço, sem citar nomes, porque não foi nada formal, mas estou respondendo formal, de que o setor seria responsável pelo vestibular. Não, ele é um setor de apoio. Responsável pelo vestibular é a graduação, isso sempre foi muito pontuado pela professora Patrícia, depois pela professora Cici. O que aconteceu foi que as pessoas que cuidaram dele ficaram muito próximas dali, que foi o Romildo, a época, a professora Maria José, e agora eu. Mas o setor não é essa função dele. Ele é manutenção, criação e preservação de imagem, geração de conteúdo e geração de informação. Esse questionamento se deve ao fato de ter sido dito que eu ganharia um bônus para fazer o trabalho que é minha obrigação. Não, não é. O meu contrato de trabalho na FEB, datado de 3 de novembro de 2005, me dá outras atribuições. O vestibular é uma atribuição com a qual eu tenho uma remuneração aprovada nesse colegiado, no conselho curador, por 2 situações, ganhando, na verdade, o investimento é 3 vezes menor do que era feito na pessoa que cuidou antes de mim. Então, eu gostaria que as pessoas se lembrassem, eu sei que tem muito professor que não está aqui há tanto tempo, que se recordasse, que procurasse a informação consistente e verdadeira, porque essa é a verdade, a que eu estou dizendo, foi assim que foi combinado. Nonô, por favor. Alô? Professora Nonô, vou falar um pouco de coisas mais amenas, mais agradáveis. Nós acabamos de encerrar a Arena das Ciências no domingo, dia 30. Eu não posso, nesse momento, deixar de agradecer a todos os professores e a todos os nossos alunos que, com muita garra, conduziram a Arena. Como é um projeto que está na sua 5ª edição e ainda muitas pessoas que estão aqui, eu resolvi colocar algumas fotos. São poucas, viu, moça? Demorar não. Essa é a foto de abertura, pode passar. Esse ano, excepcionalmente, a FEB